Oi meninas! Hoje chegou o dia da gente falar, na nossa série Enxoval da Amamentação, do item mais polêmico de todos, que é a chupeta. Afinal de contas, você deve ou não incluir esse item na listinha do enxoval do seu bebê? Quer saber? Vem comigo para esse vídeo. Oi, eu sou Andressa Bortolassi, seja bem-vinda aqui ao Sintonia de Mãe. E lembra, se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você receber sempre a notificação dos vídeos que eu tô postando por aqui. Hoje a gente vai entrar então no assunto mais polêmico, talvez o item do seu enxoval mais polêmico e onde surge muitas controvérsias, mas a gente vai discutir todos os prós e contras aqui, que é sobre o uso da chupeta. Esse item muito desejado e muito odiado por muitas mamães. Bom, antes da gente pensar se a gente vai comprar uma chupeta já no enxoval da nossa criança, a gente tem que questionar um pouquinho se realmente isso é um hábito que a gente realmente quer introduzir para a nossa criança. Eu acho que, na verdade, é uma escolha materna, muitas vezes influenciada, sim, pela família. Existem muitas mães, eu recebo muitos comentários assim, que a mãe não queria dar chupeta, mas depois, por influência do pai, das avós, enfim, das pessoas que estão convivendo com a mãe ali no período após o nascimento, a mãe acaba, então, abrindo mão do seu desejo e deixando, então, se levar pela opinião de outras pessoas por conta do cansaço, por conta da exaustão e muitos outros motivos aí. Então, como eu acredito muito que essa decisão ou de dar ou de não dar, até mesmo de ceder a chupeta, é uma decisão praticamente materna. Bom, porque se a gente realmente não quiser dar chupeta, a gente consegue realmente ficar sem. Por mais que a gente brigue com os outros, por mais que a gente tenha contratempos aí, mas na verdade é uma decisão da mãe. Então, eu não sou contra a chupeta, eu não sou a favor da chupeta, mas eu tenho uma opinião bem formada sobre isso e é exatamente isso que eu quero discutir com vocês, porque eu quero que vocês saiam daqui desse vídeo, dessa nossa conversa aqui de hoje, conscientes, e seja qual for a escolha de vocês, incluir esse item no enxoval ou não incluir, que você faça isso de uma forma consciente, que já tenha pensado em todos os aspectos, porque a grande maioria das mães, quando acabam introduzindo a chupeta, esse hábito da chupeta no bebê, as mães normalmente não pensam muito, a coisa acontece assim, porque o hábito de chupar chupeta, ele faz parte da nossa cultura. Então, se você for analisar por aí, é muito difícil uma criança que não chupe chupeta, especialmente um bebê, né? Então muitas mães elas vão para a maternidade e nem pensam nisso, simplesmente compram a chupeta de uma forma automática. E é claro, a gente sabe que a chupeta ajuda em algum momento, mas também traz uma série de prejuízos. O que eu vou te ajudar a fazer nesse vídeo, a gente colocar tudo isso numa balança e vai ver aí o que fica mais pesado para você tomar essa decisão. Não há dúvidas de que a chupeta acalma a criança. A sucção, de uma forma geral, acalma a criança. De qualquer forma, com chupeta ou sem chupeta, essa criança tem que ter a necessidade de sucção, que é uma necessidade neural dela de sugar. O sugar faz parte do universo da criança e é muito saudável que essa criança tenha toda essa necessidade de sucção bem suprida nessa fase oral. Para quê? Para que a gente faça com que essa fase seja uma fase que seja assim bem construída, uma base sólida para as outras fases que vêm depois. Então é para, nossa, quase sim pela sobrevivência da criança mesmo, a criança precisa satisfazer a necessidade de sucção. Bom, quando não existia chupeta, não existia chupeta no mundo, apesar de que a chupeta já veio, né, há muito tempo atrás, de formatos diferentes do que a gente conhece hoje em dia, mas a intenção, quando o ser humano foi desenhado, vamos dizer assim, é que essa sucção tivesse sido suprida no peito. E é por isso que muitas índias, né, as indígenas utilizam esse pós-parto, andam com bebês ao seu corpo, né, amarrados ao seu corpo. Até tem um vídeo falando sobre isso aqui, vou deixar um card aqui para vocês, porque essa necessidade era suprida a qualquer momento, a criança ficava lá, ficava sugando e tava tudo certo, essa necessidade totalmente suprida no peito.
Hoje em dia, a gente já sabe que a gente não tá muitas vezes mais 100% ali para que a criança faça esse tipo de sucção, né? Então a gente precisa realmente colocar tudo isso na balança, mas seria muito bom que a criança pudesse ser amamentada em livre demanda e essa criança suprisse então essa necessidade neural de sucção no peito. Como diz minha amiga Kelly Carvalho, o peito não é só alimento, é alimento, diversão e arte. Então é mais ou menos por aí mesmo. A criança vai ter no peito tudo que ela precisa para ter um desenvolvimento tanto físico, nutricional, emocional, psicológico. Então, peito serve para tudo isso. Quanto mais a gente ofertar o peito em livre demanda, quanto mais essa mãe estiver disponível, especialmente nos primeiros 3 meses de vida do bebê, onde essa necessidade de sucção realmente é muito exacerbada, melhor para o desenvolvimento da criança. A gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade de todo mundo, nem toda mãe está disponível, tanto por volta ao trabalho ou por alguns motivos também pessoais. A gente entende isso, mas de qualquer forma a criança precisa ter a necessidade de sucção suprida de alguma maneira. Então, para aquela criança que não vai mamar no peito, a gente já sabe disso, aconteceu o desmame, a criança tossar na mamadeira, talvez a chupeta realmente seja necessário para suprir essa necessidade. Depois, no final desse vídeo, eu vou dar algumas diquinhas de como que a gente pode amenizar os problemas, né, que a gente pode ter aí com a chupeta, tá? Vou dar algumas dicas para vocês. Mas, quando a criança, a gente tá grávida, a gente vai fazer a nossa lista do enxoval e a gente decide que a gente quer fazer a amamentação exclusiva até os 6 meses e a gente pensa no aleitamento materno exclusivo, a gente pensa então em manter essa amamentação por mais tempo. Nesse caso, eu não vejo a necessidade de você comprar chupeta agora. E por que isso? Porque em alguns momentos da sua vida aí no pós-parto, você pode sim ter uma grande tentação de colocar a chupeta na boca da sua criança. E se você não tem uma chupeta por perto, você vai deixar para outro dia e, como vocês sabem, no outro dia o sol nasce de novo, tudo são flores, aquela vontade passa e só vai sentir falta talvez na outra madrugada de novo, onde você tá o pó da rabiola. Eu senti isso, eu não dei chupeta para meus 2 filhos por um motivo muito simples, que tomara que esse motivo que me fez não dar chupeta também faça a você aguentar firme aí sem chupeta. Bom, o meu motivo foi que eu sabia, como eu já tinha estudado sobre amamentação, eu sabia que a chupeta interfere drasticamente na sucção da criança no peito. É claro que você pode dizer pra mim, Andressa, mas eu dei chupeta e a minha amamentação continuou, meu filho não fez confusão de bico, continuou mamando. Mas se a gente for analisar o caso de pertinho, a gente sempre vai ver que existe sim um probleminha. Ou essa amamentação não se prolongou muito, ou então a mãe teve uma queda na produção de leite e nem relacionou com o uso da chupeta, ou a criança precisou então começar a tomar complemento. E aí, ou a criança vai pro peito, fica brigando com o peito, empurra o peito. E muitas vezes a mãe não relaciona ao uso da chupeta. Então, esse é o maior perigo, né? Porque a gente não vai perceber a mudança de sucção da criança que chupa a chupeta quando ela foi pro peito. Toda a parte muscular, toda essa engrenagem muscular, especialmente a língua, ela será alterada na imensa maioria das crianças, 99,9%. Claro que algumas crianças vão sofrer um prejuízo maior, podendo chegar até mesmo ao desmame, por conta da introdução da chupeta. Outras, esse desmame vai acontecer mais lentamente e às vezes nem vai acontecer, mas a forma que essa criança tá mamando no peito, especialmente porque a chupeta, ela deixa a língua mais posteriorizada, com o dorso mais elevado, então não é uma postura adequada para uma extração boa de leite. Mesmo que a sua criança ainda continue sendo amamentada, ela pode ter, então, alguma dificuldade na extração, pode não estar recebendo todo o leite que ela estaria recebendo se tivesse sem chupeta. Então, são todas essas questões mesmo, tá? Então, muitas vezes a gente não percebe. E toda vez que eu faço um vídeo, eu faço uma live falando sobre chupeta, sempre tem alguém que vai falar, não, mas comigo isso não aconteceu. O fato é, gente, que a gente não pode tomar por base fatos isolados.
Ótimo que não aconteceu com você, mas a gente não pode generalizar essa orientação, porque na grande maioria dos casos não é bem isso que acontece. Então, a minha orientação para você é que você aguente pelo menos, vamos fazer por partes, pelo menos 30 dias sem chupeta. Faça um desafio para você mesma. Foi isso que eu fiz para mim. Eu fiz um desafio. Eu falei, não, eu não quero dar chupeta. Eu sabia de todos os prejuízos, inclusive ossos e musculares, no desenvolvimento orofacial e nas funções também, né, da nossa face, porque ela vai interferir nas funções de respiração, fala, mastigação lá na frente. Eu não pensava nisso naquele momento. Aquele momento que eu tava ali, a criança tava chorando e eu tinha que resolver aquele choro de alguma forma. Eu pensava em algo mais imediato. Eu pensava no prejuízo que poderia estar acontecendo na amamentação e que, na verdade, é uma roleta russa, né? A gente não sabe para quem vai dar certo e para quem vai dar errado. Então, eu tinha essa consciência que se eu estivesse dando chupeta pro meu filho, eu teria altas chances dessa criança, né, do meu filho, estar desmamando antes do que eu gostaria. E eu queria muito fazer um aleitamento materno exclusivo, chegar aos 6 meses, aí amamentando, e também queria muito fazer uma amamentação prolongada. Eu fui colocando pequenas metas pra mim. Então, a primeira meta era 30 dias sem chupeta. E aí, depois que a gente passa esses primeiros momentos, em que a gente começa, então, reconhecer a nossa criança, entender o choro, entender por que a criança está se expressando de tal forma, a gente simplesmente não precisa mais da chupeta. A gente esquece que existe chupeta e a gente se vira muito bem com a criança no peito ou alentando a criança de uma outra forma, distraindo de outras formas que eu já vou também dar dicas para vocês de como fazer isso. Eu acho que trabalhando assim com pequenas metas a gente consegue. Então é uma coisa que você também pode trabalhar com seus familiares, se você tem, né, esse povo aí na sua casa que é a favor da chupeta. Imagina, não tem nada. Os dentistas não gostam de chupeta porque falam que vai estragar o dente, mas depois vê isso. Na verdade, não é estragar o dente, não é deixar o dente torto, isso é o de menos mesmo. Porque as alterações ósseas e musculares podem ir muito mais além de um dente torto. E além disso também, prejuízos emocionais que a criança pode ter se realmente ela ficar viciada na chupeta. Muito mais difícil da gente resolver isso depois. E o que eu acho, gente, assim, agora uma opinião pessoal minha mesmo. Quando a criança é um bebezinho e chora, o choro faz parte desse momento. A gente tem que procurar nos controlar no momento do choro, porque o choro, ele tem o poder de desconcertar qualquer ser humano, qualquer adulto, né? Exatamente para isso, para a gente dar atenção para a criança e para essa criança sobreviver, né? Então o choro, ele tem esse poder de nos deixar malucas, a gente, enquanto não resolve aquilo, a gente não sossega. A gente tem essa ideia de que quando a criança tá chorando, ela tá sofrendo demais, que na verdade não é bem assim. O choro é uma comunicação da criança e com o tempo você vai entendendo se é choro de fome, se é choro de sono, se é manhinha, se a criança está desconfortável naquele lugar, se está na hora de trocar de ambiente, enfim, a gente vai reconhecendo a nossa criança. E quando a gente usa a chupeta como se fosse um cala-boca para a criança, a gente está perdendo a rica oportunidade de estar conhecendo o nosso filho. Então, eu recomendo fortemente que pelo menos nos 30 primeiros dias de vida da sua criança, você não utilize a chupeta. Porque você vai se acostumar à chupeta se você começar a utilizar. E esse é o grande perigo, porque no início nós estamos habituados à chupeta, porque qualquer chorinho a gente vai lá e tum, pronto, ficou quietinho, ficou caladinho, fica aí caladinho, meu bem. Não quero que você se comunique comigo, não. Essa é a mensagem que a gente vai estar passando. É claro, né, gente, existe momentos de cansaço, existe um momento de exaustão, eu entendo tudo isso completamente, eu sou mãe também. Mas quando a gente não tem a opção da chupeta, então se você não comprar aí no enxoval, você vai ter que resolver isso de outras maneiras. E existem milhões de maneiras da gente se virar com o choro do bebê. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre a teoria da esterogestação e como a gente pode acalmar o bebê sem uso da chupeta. Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha. A gente vai se permitindo também essa descoberta do que o bebê gosta mais, de como ele gosta de ser carregado, sabe? Então, é uma descoberta linda. E quando a gente
acostuma da chupeta, a gente sempre tá fazendo igual. Então nós não estamos solucionando o problema, a gente tá simplesmente tapando o sol com a peneira. E isso vira um hábito pra família, porque qualquer um que chegar na sua casa, ou se você estiver em algum lugar com a criança, você vai lá e a criança chorar, imediatamente você vai pegar a chupeta e você vai calar a boquinha do seu bebê. Aí, isso se torna um hábito seu. Só que chega um momento da vida da criança que isso vai ser um hábito da criança e não mais seu. E isso passa a te incomodar. Porque aí a criança começa a ficar grande, começa a ficar dependente da chupeta, aquela chupeta que era super fofa, começa a ficar feio, porque a criança já é um menino grande, enfim, com aquela chupeta, babando, e muitas vezes com cheirinho desagradável, né? Porque as chupetas são um acúmulo de micro-organismos, a gente não pode deixar de falar sobre isso também, né? Tem vários trabalhos que se analisaram as chupetas e a gente fica assim, maluca de ver esses trabalhos, porque a gente vê o que a gente tá botando dentro da boca da nossa criança, gente que é super cuidadosa com tudo e de repente aquele veículo de maior contaminação é o que a gente está ofertando. E por mais que a gente ferva a chupeta, higiene, limpíssima, estéril, ela nunca vai estar. Sempre é um veículo de contaminação. E aí chega um momento então que isso passa a ficar feio, né? A criança começa a falar com a chupeta na boca. Aliás, as crianças que usam chupeta, elas têm uma tendência a demorar mais para falar, demorar mais para se expressar verbalmente. A comunicação depois com outras pessoas também fica prejudicada. Muitas vezes a criança, ela chupando a chupeta, ela tá ali no mundinho dela, num lugar ali confortável, então ela não arrisca algumas coisas do que se ela estivesse mais atenta ao que tá acontecendo. É como se a criança que chupa a chupeta, ela estivesse ali meio em alfa. Essa criança, se ela estivesse mais atenta, ela teria mais oportunidades de aprendizado, mais oportunidades de relacionamentos. E nesse ponto é que começa a incomodar os pais. E aí isso eu recebo no meu consultório, as crianças assim, porque eu sou odontopediatra. E aí as mães falam, olha, não larga a chupeta, não sei mais o que eu faço. Aí eu falo, calma gente, quem foi que deu a chupeta? Então agora, antes era um problema seu. Você deu a chupeta porque você não aguentou o choro. Agora não é mais um problema seu, é um problema da criança. A gente simplesmente transporta esse problema com a criança. A gente, ó, toma batata quente pra você. E sinceramente, gente, como eu disse, essa é a minha opinião pessoal. Eu não acho isso justo. Não acho isso justo com a criança. E naquele momento a gente cobrar da criança que ela tá feia com a chupeta na boca, que ela já é uma menina grande ou um menino grande e que não sei o que não sei o que. Isso é pesado demais, porque é um hábito que ela criou, um vício que ela criou. E eu sempre brinco assim com os pais que largar a chupeta é a mesma coisa de largar do cigarro, é a mesma coisa de parar de comer chocolate para quem tem compulsão por comer chocolate. Enfim, é difícil, todo hábito é difícil de ser quebrado, só que agora não vai mais depender de você, vai depender da criança. E aí sim, precisa ser feito todo um trabalho estrutural, psicológico, com muito cuidado, porque aí, gente, o dente torto é de menos. A gente tem que ter essa sustentação. Inclusive, a minha amiga que é odontopediatra também, a Karina Falsarella, tem um projeto lindo que se chama Tchau Chupeta, onde ela dá todo esse apoio às mães que estão querendo fazer essa retirada de uma forma que a criança saia disso muito bem. Então imagina todo esse trabalho que a gente precisa fazer, né, para isso não causar agora não mais um problema físico, mas um problema emocional e vou dizer para vocês muito profundo para a criança. Então tudo isso a gente precisa pensar. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, e eu quero muito que vocês coloquem aqui no vídeo, nos comentários, a sua opinião sobre a chupeta, se foi bom pra você, se foi bom no começo e depois não ficou mais, como que vocês lidaram com esses primeiros momentos sem chupeta pra quem ficou sem. Eu sei que muita gente vai falar, não, pra mim foi ótimo e não teve nenhum prejuízo, mas mais uma vez, a gente não pode nos basear por casos isolados, certo? A gente sempre tem que ver o que está acontecendo com a maioria. E aí sim, a gente colocar tudo naquela balancinha que eu disse lá no início do vídeo e tomar uma decisão consciente. E se você tomar a decisão por usar a chupeta, Andressa, não, eu vou usar a chupeta porque eu não sei como fazer de outra forma, não tô afim de arrumar outro jeito de acalmar meu bebê, eu vou colocar a chupeta porque eu tô no meu limite, ótimo, eu te respeito demais, que bom que essa foi uma decisão consciente. E aí, você pode utilizar a chupeta com cuidado, sempre prestando atenção
para que ela não se torne realmente um hábito muito forte na vida do seu filho, prestando atenção se você está resolvendo o seu problema ou o problema da criança. Então, naquele momento do desespero, que você não tem mais o que fazer, e no meio da madrugada, utilize a chupeta o mínimo possível, acalma a criança, nunca deixe a chupeta sozinha ali na boca da criança, a criança chupando, tá? Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Usem a chupeta assim com observação. Então, coloca a chupeta, fica ali, dá uma puxadinha na chupeta, sabe? A criança acalmou, tira a chupeta e guarda. Não compre muitas chupetas, não faça um arsenal de chupeta na sua casa. Elas são fofas, elas são lindas, super coloridas, mas cuidado com isso, porque a indústria também sabe como fisgar a gente. Então, tem aquelas chupetas com strass, tem chupetas com bichinhos pendurados, umas coisas muito loucas que muitas vezes pode fazer com que você esqueça de tudo isso que eu tô falando e vá então pelo que é bonito, pelo que é moderno, pelo que tá se usando. Cuidado com isso. Então, compre uma ou duas chupetas no máximo, se você resolver utilizar, e utilize assim, vamos dizer assim, pedagogicamente, aquela chupeta pedagógica mesmo, sabe? Então, só naqueles momentos onde você já tentou de tudo e não tem mais o que fazer, sabe? E deixar o mínimo possível na boca da criança. De preferência, sair de casa sem chupeta, porque aí você vai ter que se virar de alguma outra forma, tá? Então, essa é a maior dica aqui que eu posso deixar aqui pra vocês. E se você realmente tem a ideia de fazer um aleitamento materno exclusivo, não compre a chupeta no enxoval, deixa, se você precisar em algum momento, a coisa mais fácil é você ir numa farmácia e comprar uma chupeta, certo? Então, procure dar uma seguradinha nisso, que isso vai ajudar muito na sua amamentação. E depois você vai perceber que, como eu disse, você vai se integrando mais com a criança, entrando mais em sintonia com esse chorinho, entendendo mais e sabendo como ajudar de outra forma. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Mais uma vez, eu não sou contra nem a favor da chupeta, eu sou a favor da saúde, eu sou a favor da amamentação, então é por isso que eu preciso falar isso pra vocês, tá bom? Então, pensem direitinho, coloca tudinho na balança. Se vocês quiserem escrever os prós e contras, escrevam aí para que você possa realmente tomar uma decisão consciente e não como a maioria das mães fazem, introduzem chupeta sem pensar nas consequências aí, tá bom? Espero que você tenha gostado de verdade. Um grande beijo pra você. Quero convidar você pra entrar no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram, ele é um meio de comunicação que eu encontrei para que eu pudesse ficar mais perto de vocês. Então, lá pelo canal, eu aviso dos vídeos novos, posto os vídeos novos lá, faço áudios com dicas e todo curso que a gente for lançar aqui, toda aula gratuita que a gente for lançar aqui, vai ser primeiro colocado lá no Telegram. Então, as mães que estiverem no Telegram terão a oportunidade de fazer as primeiras inscrições para o curso. Isso é muito legal, porque assim é certeza que você não perde nenhuma oportunidade. Para participar do Telegram, do grupo do Telegram, é gratuito, é só você baixar o aplicativo no seu celular. É um aplicativo semelhante ao WhatsApp, mas a gente não vai ficar incomodando você com mensaginhas de bom dia, boa tarde, boa noite, não, fique tranquila. E aí, você entra então no nosso grupo. Eu estarei te esperando lá com o maior carinho, será muito, muito bem-vinda e vamos formar uma comunidade de mães onde estão recebendo realmente informações de qualidade, se preparando para esse momento da maternidade tão lindo. Eu espero vocês lá. Vou deixar o link aqui para você baixar o aplicativo e já entrar no nosso grupo do Telegram. A gente se vê lá, não deixa de dar um like se você gostou dessas dicas e de compartilhar com as mamães que você acha que está precisando também dessas orientações. Afinal de contas, compartilhar é se importar com as pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!